Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissela e trago para vocês o vídeo dessa garotinha que começou a ter vários sonhos e resolveu desenhar todos eles. E nesses sonhos ela viu guerras, ela viu desastres, viu pessoas sendo levadas e outras pessoas ficando para trás sem entender o que estava acontecendo. Todos esses sonhos tinham uma mensagem central. Jesus está voltando muito em breve. Eu peço que você leve tudo isso em oração, prove, teste e discirna, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Fiquem com essa tradução e que Deus os abençoe. Esse sonho eu tive ontem. Teve uma enchente e as águas estavam tão fortes que elas chegavam a empurrar os prédios. Todos, assim, tipo, esse aqui é um prédio e essa é a luz de onde veio Jesus. Ele saía dessa luz. E essas são as pessoas. E elas ficavam tipo, o que está acontecendo? E eu estava flutuando no céu. Então, eu conseguia ver rachaduras no chão. Eu acho que era tipo um terremoto. E tinham pessoas chorando e carros virados. Essa sou eu, e eu me desenhei no céu quando eu recebi a minha coroa. E essa sou eu abraçando Jesus. Mas eu não abracei ele no sonho, porque a minha mãe me acordou, mas eu não sabia o que desenhar. Então eu só desenhei ele me abraçando. Olha, a sua coroa. E é assim que você estava no céu? Com a sua coroa e seu novo corpo? Eu acho que os meus olhos eram azuis ou verdes. Ok. E aqui era o lugar onde Jesus nasceu. E tinha um menino, esse menininho ficava falando várias coisas, mas eu não prestei muita atenção, mas o lugar onde a gente estava não tinha ninguém. Então esse menininho te levou para um passeio onde Jesus foi criado? Sim. E a cidade onde ele cresceu? Certo, certo. E esse é o outro sonho? Sim. Esse foi quando a minha família estava na igreja. Você pode ler o que está escrito ali? Está escrito, Deus tem uma promessa, e a promessa dele é voltar e salvar aqueles que o seguiam. E eu percebi que Jesus estava lá, porque isso ainda era na igreja. E tinha tipo um vento e eu conseguia ver bolhas ao redor e ao redor das outras pessoas. E Jesus entregava Bíblias para as crianças e para os pais delas também. E Jesus disse para a gente que vai ter uma guerra e que vai ter um desastre natural e que vai ser muito triste para aqueles que ficarem. E esse foi o primeiro sonho e ele me falou isso. Ele disse que está voltando muito em breve, porque você já consegue ver todos os sinais acontecendo no mundo nesse sonho. Nesse sonho, Jesus me levou para um portão no céu. E ele tinha duas chaves. Uma chave era para o céu e a outra para o inferno. E ele disse que você só pode entrar para ver o Pai através dele, porque ele tem a chave. Sim, é assim que funciona, exatamente. E eu tive um sonho onde uma guerra estava acontecendo, e essa luz é quando Jesus vem. Então você acha que o que ele estava tentando te mostrar nesse sonho é o que vai acontecer? Sim, é o que vai acontecer. E então apareceu uma garotinha e um soldado procurando por ela, tentando atirar nela. E ela estava chorando escondida num arbusto. Então essa luz ali, o que você entende nesse sonho é que Jesus vai voltar provavelmente no meio da guerra, quando os desastres naturais estiverem acontecendo, quando tudo estiver acontecendo. Sim, ok. Tá bom. E nesse sonho, eu
foi quando Jesus, o Filho de Deus, ele nos dava mensagens, tipo alertas, e ele simplesmente mostrava pra gente. E estava escrito ali, eu estou voltando em breve. Ele está nos preparando, né? Isso. Essa é a minha mãe, essa sou eu. Esse é o gato. Esse é o meu pai, esse é o meu irmão. Nesse sonho eu estava dormindo. Eu vi a mim mesma dormindo. Eu vi 2 anjos. 2 anjos com asas, né? Sim, eu gostei das asas dele. E essa sou eu quando a guerra aconteceu, quando tudo apareceu, os desastres naturais, todo mundo que seguia Jesus foi para o céu. E eu estava chorando e eu disse para Jesus que eu sentia amor ali, que eu me sentia segura e que eu não queria voltar para o mundo, porque aqui só tem dor e sofrimento. E nesse sonho ainda tinha pessoas que seguiam Jesus, mas que ainda estavam aqui na terra. Mas Jesus me mostrou e me levou para o céu e ele me disse: Roshi, volte e conte às pessoas sobre mim, sobre salvar almas. Deixa eu ver. É assim que Jesus aparece do jeito que você vê ele. Sim, as sandálias. E ele tinha um brilho dourado ao redor. E você pode explicar para todo mundo como você vê ele? Ele tem um cabelo muito curto, um pouco comprido, ele tem barba. E ele tem tipo uma faixa dourada bem clara ao redor dele. E ele usa sandálias e está vestido de branco, com uma roupa longa. Sim, é esse tipo de roupa. E essa é você com a sua coroa, olhando. Só você. Eu amo a minha coroa, sim. Nesse sonho que eu tive, a minha família, a gente não podia sair de casa, porque estava acontecendo uma guerra e tinham soldados lá fora. E se você saísse de casa, eles atiravam em você. Então a gente não podia sair, a gente tinha que ficar dentro de casa, senão eles iam atirar. Entendi. E esse sonho é o meu favorito. O seu favorito? Explique por quê. Porque você vai para o céu e pode viver para lá para sempre. Pode viver lá para sempre. E essa sou eu, essa é a minha mãe indo para o céu. E essas pessoas aqui embaixo é porque estava acontecendo uma guerra. E as pessoas estavam chorando porque não sabiam o que estava acontecendo. Elas estavam em pânico, confusas, tipo, por que essas pessoas estão voando? Por que estão indo embora? Por que tem essa luz aí? Quando Jesus vier, essa luz lá em cima, aquela luz forte, é quando ele vem. E nesse outro sonho eu estava em um lugar, tipo um lugar de tatus, de tatuagens, e tinha um homem e eu perguntei para ele, como você é de Deus se você tem tatuagens? E ele me respondeu que Jesus olha para o coração, se a gente acredita nele e segue ele. E esse é o coração dele. E o coração da pessoa com tatuagens. Então o que ele quis te mostrar é que não importa a aparência, mas sim o coração. Se o seu coração é de Jesus. Ah, entendi. E esse é o coração de Jesus quando você não tem Jesus. Quando você não tem Jesus aqui em cima. Quando você não tem Jesus. Ah, esse é o coração quebrado, né? Sim, quando você não tem Jesus. Porque você não está completo. E eu tenho uma mensagem para todos vocês que estão assistindo. É que Jesus está vindo muito em breve. E ele está, tipo, já na porta. Porque todos esses sinais já estão acontecendo. Essa foi a mensagem. E se ela falou ao seu coração, eu gostaria aqui de te deixar 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Repita comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador.
pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. E agora eu quero te fazer um segundo convite, porque aqui nesse canal nós temos uma playlist com a leitura completa da palavra de Gênesis a Apocalipse. E você é o nosso convidado mais do que especial para vir conosco e se alimentar do pão do nosso espírito. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.